patrocinando o Sopro Podcast. Joel Mac, você quer fazer um curso de mecânica de autos, curso completo com duração de 8 meses, com treinamento certificado. Você vai fazer um curso e eu tenho certeza que o professor chama Joel, ele é top de linha. Vai te ensinar a consertar um carro rapidinho. Entre em contato lá no WhatsApp 969825052. Fica aqui pertinho na Avenida Barão de Alagoas, 517, no Itaim Paulista. Quem patrocina também o Sopro Podcast, Carvalho Elétrica e Baterias. Se você quiser fazer um serviço de autoelétrica, procura lá o Carvalho. Fica pertinho ali da Coca-Cola, na rua Margarida Carlos de Albuquerque, número 1A. Entre em contato no WhatsApp 93726-7944. Você quer ser um patrocinador Sopro Podcast? Entre em contato no WhatsApp 960945722. E não é só para anunciar a tua empresa, é para você patrocinar esse podcast que é do Senhor. É isso aí, 960945722, entre em contato lá e seja um patrocinador Sopro Podcast. É isso aí, pessoal, nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, Sopro Podcast. Pastor, eu agradeço o senhor pela presença, o senhor ter disponibilizado o tempo do senhor para estar aqui com a gente, para bater esse papo que julgo eu ser muito importante. É um papo que muitas vezes as pessoas até escondem um pouco, né? Daqui a pouquinho você que está em casa vai saber qual é o papo. Mas as pessoas não costumam falar disso. Parece um mito, um tabu. As pessoas não querem falar desse assunto e nós vamos falar desse assunto hoje aqui. Vai ser bom para muitas pessoas ouvirem esse podcast. Pastor, fala um pouquinho do senhor. Fala um pouquinho para o pessoal conhecer o senhor, da igreja do senhor. Pois boa noite a todos. E só reforçando aqui a alegria, né? A satisfação de ter recebido esse convite, esse projeto tão especial, né? O que está faltando hoje em dia, né? Antes de falar de mim, o que está faltando hoje em dia são projetos que acrescentam, né? Que fortaleça, né, um conhecimento e entendimento, né? Que provoque a igreja a pensar, né? Verdade. O pastor disse que esse assunto que vai ser abordado, o pessoal tem até medo, é justamente por causa dessas questões, né? A igreja precisa ser provocada a compreender o contexto que ela está inserida. E nós estamos inseridos num contexto muito dinâmico, né? A riqueza de desafios e tudo mais, né? Que a gente vive, né? Então, MINTRE significa Ministério Interdenominacional para Evangelismo, né? Qual que é a ideia? Aconteceu o seguinte, a gente, há mais de 30 anos, a gente trabalhava com evangelismo e éramos um grupo de várias denominações, né? Das mais conhecidas, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano e tantas outras, né? Por quê? Porque a gente se reunia e trabalhávamos nas praças, né, no evangelismo, principalmente com jovens de situações de risco, né, drogas, sabe? Então a gente objetivava esse grupo. E como eu vim da música, vim desse negócio de festa e tudo mais, eu trouxe como instrumento principal da minha comunicação, né, a arte, né? Então a gente começou a trabalhar essa questão. Então na época era um escândalo. Não era um escândalo, as pessoas nos respeitavam porque a gente já desenvolvia, né? A gente era evangelista da Assembleia de Deus e tudo mais, a gente já desenvolvia um trabalho, mas era um escândalo, sim ou não, o Tiago? Era um escândalo, as pessoas ficaram escandalizadas, por quê? Porque nós trazíamos uma linguagem musical diferente do contexto tradicional, né? No caso seria na Black Music que vocês trouxeram e engendraram nesse processo da igreja naquele tempo. O instrumento, talvez a gente dá até um espaço para a gente falar isso mais para frente, mas o que é cultura? Cultura é toda e qualquer produção de um povo, né? E a cultura negra a gente trouxe, né? A cultura negra musical a gente trouxe para a nossa liturgia. Né? Se vocês forem na nossa igreja, a liturgia musical é essa, é o jazz, é o R&B, é o soul, essas coisas todas. Eu frequentei, pastor, por umas 2 vezes na ocasião, um ministério chamado Azusa. Do pastor Sérgio Melo. O Ministério Azusa
quando foi estruturado aqui, né, o apoio maciço, quem ofereceu para o Azusa era a gente. Né? Então eles tinham aqui perto, na Zona Leste, eles tinham umas reuniões num salão de festa, né? Era a gente que levava os músicos, a estrutura e tudo mais. Então a gente é muito parceiro. Eu frequentei umas 2 vezes, eu vi bem diferente assim, a liturgia, bem legal. Eu gostei bastante. Muito interessante. E aí o que acontece? A gente começou a usar a música, né, para pregar o evangelho nesse sentido. E o resultado disso foi algo interessante, que as pessoas começaram a ser impactadas pela palavra, né? Na verdade, assim, a música numa liturgia, num culto, não é o fim, ela é o meio. Ela é o meio, né? Como também em outras atividades diaconais e tudo mais que os senhores muito bem conhecem, é o meio. O fim, né, de uma reunião, tá, é glorificar o Senhor, primeiramente, e alcançar almas. Né? Então, o resultado, pastor, começou a vir, querida. Começou a vir, as pessoas começaram a vir e tudo mais. Aí vinham jovens, aí os pais queriam saber onde estava esse povo. E foi crescendo. E na época eu tinha uma pizzaria e eles ficavam a noite inteira lá. E olha, foi uma loucura. Qualquer hora a gente pode conversar detalhadamente sobre essa questão. Né? E aí, o Ministério Minter nasceu como um braço de apoio. Eu não me desliguei da igreja de origem para eu poder criar o Ministério Minter. Isso aconteceu lá para frente naturalmente, porque a gente está falando de 30 anos atrás. Como instituição a gente tem 26 anos. Né? Mas nós estamos falando de 35 anos atrás. A nossa cabeça era o nosso, sabe, a gente era muito a gente era muito agressivo, né, na nossa forma de evangelizar, mesmo porque o contexto exigia isso, né? O contexto exigia isso. E pastor, o senhor foi levando a igreja mais para o lado black music, vamos dizer assim, mais o estilo black music. Mas não foi algo planejado, é algo natural. É algo natural. Um dos grandes problemas da igreja contemporânea, justamente é isso. A igreja contemporânea que deixa se levar pela moda do momento é uma igreja que não tem a sua identidade. Pode até ter o seu objetivo, pode até ter os seus resultados, né? Porque quem faz crescer a semente é o Espírito Santo, enfim, né? A gente sabe muito bem disso, né? Mas perde-se a identidade. Nós nascemos assim, né? Porque a gente é assim. Então a gente não sabe fazer outra coisa. É verdade. Né? Então não foi uma opção litúrgica. Vamos trabalhar. Não, a gente simplesmente nós trouxemos, né? Eu no caso, eu trouxe para a minha vida aquilo que eu amava fazer, que eu gostava de fazer para quem eu aprendi a amar, foi o Senhor. Né? Então essa foi a ideia. A ironia é um dom. Né? Eu tenho esse dom, sabe? Eu sempre fui da comunicação, etc. e tal, né? E a gente sempre soube provocar as pessoas de uma maneira, né? Agora, eu falo para os meus obreiros, tá? Um aqui que sabe, que trabalha na pregação, eu falo, gente, é o seguinte, primeiro, o altar é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com o altar para não transformar o altar em outra coisa. Aqui não é um stand-up, aqui não é um palco para show, não, aqui é o lugar onde tem que sair, né, o fogo para provocar os ouvintes, né, a glorificar esse Deus que a gente fala. Então você tem que tomar muito cuidado. Então, se você não tem esse feeling da ironia, não vai contar piadinha, que vai dar ruim. Vai dar errado. Hoje em dia a gente sofre um problema com os jovens, que hoje em dia o jovem está sendo doutrinado de uma forma errônea. Então é legal ver projetos assim, ainda mais dentro da igreja, porque os nossos jovens hoje em dia eles têm uma concepção diferente do que é uma igreja, do que é uma igreja musical, que no caso a igreja que vocês apresentam, eu não cheguei a ver o vídeo ainda, mas eu vou assistir. Esse estilo que vocês trazem para a igreja, não só uma igreja em si, mas uma igreja que agrega as pessoas, ainda mais os jovens, é muito legal. É difícil de ter ministérios assim, que nem esse daí. É legal, não sabia que era desse jeito, mas pode continuar. Pastor, eu quero
O senhor quer tomar uma água, passar um refrigerante? Não, eu estou muita vontade. Tô muito. Tá vendo, pessoal? Eu não tenho monitor aqui, né? Mas, ó, aqui é coisa chique, tem tudo aqui. A próxima vez que você vir aqui vai ter várias câmeras. Claro que vamos convidar o pastor mais uma vez para um outro bate-papo. Agora, eu queria fazer uma pergunta, pastor, para nós entrarmos num assunto que talvez seja o assunto tabu. O senhor acabou tocando. Deixa eu falar uma coisa. Diga. Nós estamos em pandemia. Exato. Então tem que ter distanciamento. Sim, nós estamos 1,5 metro. Tá bom. Então não vem me apertar. Tem o dom da ironia? Vai lá. O senhor acabou tocando no assunto de igreja para negro. É claro, eu percebi que tem muitos jovens, mas a grande maioria são negros. A igreja do senhor é uma igreja só para negros ou ela é aberta aos brancos? Não, se a nossa igreja fosse uma igreja só para negros, a gente seria aceita. Exatamente. A igreja é aberta para todos. Para todos. Porque é para todos. O assunto que está hoje na mídia, YouTube, é o racismo e o preconceito racial dentro das igrejas. A minha pergunta é, o senhor já sofreu com racismo dentro da igreja? Não da igreja que o senhor hoje é o pastor, mas da igreja que o senhor já frequentou. O senhor já sofreu algum racismo? Uma pergunta bastante interessante, delicada e longa para responder. Por quê? Porque no Brasil não tem racismo. Não é isso que a sociedade postula? Já dizia Gabriel Pensador que o mais cego é o que não quer ver, né? Né? Então, o que acontece? Como você vai dizer que sofre uma coisa que não existe? Então, é muito vedado essa situação dentro das igrejas. Mas, historicamente, a gente vai ver que isso, quando começou, era muito claro, né? Essa questão. Mas, atualmente, esse tipo de preconceito, ele é disfarçado, tem uma cortina, ele é sutil, ele é invisível, maquiado, mas real. É só olhar, os senhores que estão me ouvindo, muito respeitosamente, eu já disse e vou repetir, a gente não quer promover um apartheid tupiniquim, a gente não, né, a nossa ideia não é essa. Mas, segundo a proposta, a pergunta aqui é a gente estudar friamente a situação. Né? É muito simples. Pensa, não precisa dizer. Onde é que vocês veem um negro, uma liderança eclesiástica negra de referência nacional? Então, o único que eu conheço é o Rodrigo Silva, que ele é negro. Uhum. Né? Eu acredito que seja o único que eu conheço assim, de renome mesmo, é o Rodrigo Silva, arqueólogo, né? Uhum. Fora isso, eu não me recordo. Então, tem muitos talentos negros dentro da igreja. Pastores, evangelistas, músicos. Então, na verdade, o que aconteceu na igreja repetiu um fenômeno social fora da igreja. Né? Que os grandes talentos, os grandes jogadores, os grandes lutadores, né? Os grandes artistas, é tudo negro. Só lá. Mas na pirâmide social, no topo da pirâmide, são poucos. Né? É só olhar. É só olhar. Agora, o duro que nós estamos falando de um país onde tem o maior número de negros fora da África. Brasil, né, a população brasileira, Tiago, mais ou menos 52-53% composta de negros e mulatos, né? Vamos usar esse termo de sem. Eu vi um estudo, né? Eu peguei até no IBGE, acho que o último foi em 2019 ou 2020, não me recordo. Mas acho que era 8,9% que se consideravam pessoas pretas, não gostam de usar o termo negro, né? Que traz alguma coisa de obscuro, né? Isso, né?
e 42 ou 46% se consideram pardo, mas aí é porque misturam, né? Acha que é pardo, que é Eu vi um moreno. documentário de cada 100 pessoas que desembarcavam aqui na época de 1500 a 1570, de cada 100 pessoas que desembarcavam aqui, 90 eram negros e eram os escravos trazidos da África. Então você imagina, de cada 100 pessoas, 90 eram negros. Então, o Brasil constituído por negros. Então, aí eu te pergunto, cadê esse povo nos púlpitos? E quando eles olhavam para mim, né, me tratavam normalmente. Mas o problema era eu. Eu perguntava, cadê meus pares? Você sentia, então, esse afastamento? Eu sentia essa ausência, meu filho. Você sentia essa ausência? Eu sentia essa ausência. Nem por maldade. Não por maldade. Né? Mas por cultura. Natural, uma coisa natural. Uma coisa... Vou usar esse termo. Eu sei que isso aí pode gerar uma série de coisas, enfim. Mas um racismo natural. Natural. Ó, é tão natural que é assim, ó, na nossa igreja. Nossa igreja tem 95% afro. 95%? E é muita gente. É muita gente. Lá, muita gente. É muita gente. Aí o que acontece? As pessoas acham normal ir numa igreja onde tem 95% de branco e 5% de negro. Mas elas ficam impressionadas em entrar num lugar como a nossa igreja, que tem 95% de negro, e fica... Então, me diga uma coisa. Isso é de ficar abismado. Então, mas o senhor acha que isso também é uma forma meio que inconsciente das pessoas? Ou é uma forma inconsciente de discriminação. É o racismo estrutural, né? Sabe o que acontece? Sabe o que acontece no Brasil? Sabe o que acontece no Brasil? O Brasil foi escravizado, porque o Brasil era composto somente de índios, e ele foi escravizado. Então o Brasil é escravizado. Quando os índios não estavam suportando mais trabalhar, e os que vieram para cá para tomar o lugar mataram muitos índios, eles precisavam de uma mão de obra barata. Trouxeram os negros. Mas o brasileiro, ele tem que entender uma coisa. O Brasil foi escravizado. Eu acho que é um preconceito estrutural mesmo. É assim, imagina, né? Exatamente o que o senhor falou. A gente entra dentro de uma congregação e geralmente sim, 95%, 96% das pessoas são brancas. E imagina a pessoa entrar dentro de uma igreja, sei lá, não sei quantas pessoas comportam a igreja do senhor. Mas 95% negras. 95% negras. O senhor já sentiu, ou alguém já perguntou o que era aquele fenômeno? Na verdade, assim, a gente recebe muitas pessoas de fora, tá, e tudo mais, essas coisas todas. Mas deixa eu pontuar algo que aconteceu com um parente de um membro, né, da nossa igreja. Né? Levou o seu parente, né? Não, vamos lá, na minha igreja, no dia do culto, foi lá. Aí acabou o culto, aquela coisa toda, ela perguntou assim, né? Gostou? Eu gostei, mas eu me senti fora do ambiente. Eles eram brancos. Ai, caramba. Eles eram brancos, né? Então, lá na nossa região, todo mundo conhece. Tem uma fala na cidade de Guarulhos, o seguinte: é negro. Se não for da religião de matriz africana, é da Mintra. Né? Então, todo mundo sabe que tem essa fama de Mintra ser uma igreja onde comporta muitos Afro-americanos. Né? Muito. Né? E aí eu até brinco e falo, poxa, eu preciso de mais pastores brancos aqui para dar uma quebrada. Né? Essa questão. Mas por quê? Porque isso é natural. Alguém que é músico, que gosta do rock, ele vai procurar uma igreja que tem na sua liturgia o rock. Alguém do samba
Do samba. E os irmãos mais antigos vai querer aquela, né, um louvor, tá, mais tradicional, mais sossegado, mais... Então, por quê? Porque é natural, é intrínseco no ser humano essa coisa, né? É natural, a gente procura, a gente quer ficar onde, no lugar que a gente se identifica, né? Que é representado. Tem alguns ecléticos, né? Eu sou eclético, eu gosto de tudo. Parece que não, mas eu sou eclético. No amor. Pastor, eu acho, assim, um ponto de vista meu, eu acho preconceito chamar a pessoa de afrodescendente. Assim, eu tenho que falar assim, essa pessoa que está comigo aqui é um afrodescendente. Eu acho um preconceito. Eu, desde criança, eu ia trabalhar com meu pai ia trabalhar na Coca-Cola, e os amigos do meu pai eram negros. E eu via o relacionamento que meu pai tinha com os amigos, e eu fui crescendo assim, com os meus amigos negros, a minha esposa é negra, e o meu filho é uma mistura entre eu e minha esposa, ele é meio marronzinho claro. E uma vez ele sofreu um preconceito na estação de trem da Luz. Ele estava esperando minha esposa, que ela ia descer lá. E os seguranças vieram para cima dele dizendo que tinha um trombadinha parecido com ele. E ele veio correndo, chorando. Os caras tentaram... Aí eu corri lá e falei, quem é os caras que estão com esse preconceito? Aí já fui para cima. Então assim, hoje eu sinto um pouco na pele. E se eu ver uma cena de preconceito com a minha esposa e com o meu filho, eu vou para cima. Eu também sofri um pouquinho de preconceito com a minha mãe, né? Minha mãe era negra, ela faleceu infelizmente, meu pai branco. E aí eu fui criado só pela minha mãe. Então assim, eu acompanhei sim, naquele tempo, 1990, 97, 98 eu já era moço, eu vi também muito preconceito. Minha mãe ela não era evangélica, né? Minha mãe ela era da Umbanda, né? Então assim, eu acompanhei muito isso aí, eu via que aquele tempo, eu acho que o tempo que o senhor iniciou, talvez isso não fosse tão velado que nem é hoje, né? Talvez era um pouquinho mais explícito, né? As pessoas com esse pensamento, né? Hoje em dia talvez seja um pouquinho mais tranquilo, né? Mas mesmo assim a gente ainda encontra algum fenômeno, que nem esse de algumas pessoas irem na sua congregação e se espantarem. Né? Nesse ponto de vista, o senhor acha que a igreja é racista? A igreja em si, a igreja em geral, vamos dizer assim. Bom, para melhor compreensão dessa resposta, a gente precisa olhar para a trajetória histórica da nossa igreja, da igreja. A gente precisa olhar na história, né? Porque eu expor a minha opinião, cada um tem a sua. Agora, a história está lá, está registrada, né, Tiago? Está registrada a história. Então, desde a sua fundação, a igreja sempre teve dificuldade de tratar esses assuntos, né? Sempre teve problemas aí relacionados a essa situação. Por exemplo, né? No começo do tempo dos apóstolos, quais foram os problemas que eles tinham que tratar? Problemas sociais. O grande desafio dela era tratar as questões sociais entre judeus e gentios. Aí, já começa. Verdade. Né? Aí o outro problema que elas tinham, homens versus mulheres, né? E aí livre versus escravos, né? E ricos versus pobres. Então a igreja sempre teve essa dificuldade. Tem um filósofo chamado, ele é filósofo e sociólogo, chamado Otto Maduro. Ele afirma numa obra que ele tem chamada Religião e Luta de Classes, até seria interessante ler, essa obra é de 1980, ele diz o seguinte, tá? Que tem dois caminhos que garante a continuidade de uma relação entre senhor e servos, né? Ou seja, maior e menor, né? Ou classe A e classe B, etc. Né? A primeira é a imposição pela força das armas, tá? E a segunda é a relação entre trono e altar, tá? Então ele postulou bem isso aí. Aí vem a minha, como você falou, vou usar meu dom de ironia. A história mostra que religião e política nunca funcionou. Vamos lá. Então, o que a gente percebe é que essa ideia ela vem sendo construída há muito tempo, né?
Durante a Idade Média, senhores, tinha lá na Europa Ocidental, foram considerados bárbaros, ou seja, bárbaro, a ideia de bárbaro é quem não é considerado civilizado, né? Todos os povos e culturas que estavam fora do círculo da cristandade. Então, você não fazia parte daquele contexto, né? daquele contexto cristão, era bárbaro, considerado não civilizado. Então, diz a história que depois do Renascimento, lá para o século XV e XVI, aí vieram as conquistas, né, a exploração e também a escravidão negra. Né? Tudo isso foi realizado em nome do cristianismo. Então, a gente está falando, a sua pergunta foi se a igreja é racista. E a gente está olhando a história, né? Por que a igreja acabou se envolvendo nessas questões? Porque os patrocinadores, os defensores da escravidão, aspas, acharam, né? Fundamentações bíblicas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, né? Para justificar o seu direito de domínio sobre aqueles que eles considerassem de classe inferior. Né? Então, eles viam, a igreja via na Bíblia essa autorização. Então, a gente junta esse fato, pastor, a gente junta esse fato, mas a história do cristianismo e a sua trajetória. Né? A gente junta essas duas coisas e aí criou-se uma imagem de uma igreja racista e preconceituosa por causa da história. Né? Então, todos esses fatos mostram para uma sociedade que se preocupa com esses temas, né, uma igreja racista e preconceituosa. A gente não está falando só de racismo, a gente está falando de preconceito também. Então, isso engloba o racismo de todas as formas, então, não só o racismo entre pretos, entre negros e brancos, mas o racismo entre culturas mesmo, a cultura inferior e a cultura superior, é isso? Na verdade, a gente não pode dizer que existe racismo fora dessa discussão nossa. Desse âmbito, né? Por quê? Porque aí a gente pode dizer que é semitismo, né? Que é o preconceito contra judeus. Aí tem uma outra forma de preconceito do nordestinos, etc. e tal. Né? Agora, quando se fala de racismo, é só preconceito contra negro. Negros, Né? Quando se fala de racismo, é contra o negro. Aí está um problema, né? Está o problema, tá? Para ser enfrentado, discutido e resolvido. Para poder responder a tua pergunta. Tem racismo branco? Racismo aqui no Brasil, porque eu sei que nos Estados Unidos, sim. Nos Estados Unidos tem cidades negras e cidades brancas e eles não... Tem uma série na Netflix, que é Greenleaf, onde mostra a igreja, a principal igreja que mostra que são a maioria negros, né? E tem a igreja que é dos brancos, que querem fazer essa junção de brancos com negros, mas o branco, na verdade, quer tomar o poder da igreja. Então, por isso que eu estou procurando ser técnico aqui. Vocês estão percebendo? Sim, porque eu respondendo tecnicamente, a resposta é não tem racismo branco. Né? Agora, a forma de ver, de achar, de pensar... No Brasil ou no contexto geral? Não, no contexto geral. No contexto geral. Entendi. O racismo é praticado só contra negros. o negro. Entendi. Entendeu? Eu fico pensando aqui na nossa igreja, nós já tivemos muito mais negros do que nós temos hoje. Hoje eu olho para a igreja e eu vejo muito mais brancos. Aí o Thiago até falou assim, não, mas a Daiane, a esposa dele é morena. Não, mas a esposa dele é morena, é uma mistura de branco e negro também. Eu digo negro, a minha esposa é negra. Mas nós não vemos mais, nós tínhamos a Cleo, nós tínhamos o William, nós tínhamos mais pessoas negras na igreja. Eu queria entender assim, será que a pessoa olha e pensa assim, não, eu estou no meio de pessoas brancas, então é melhor eu procurar um outro lugar. Será que a pessoa pensa isso? Não, eu acho que não, sabe, pastor? Tem pessoas que são muito sensíveis a isso, são pessoas que se ofendem mesmo,
Tem negros que têm essa coisa aflorada. Principalmente se você quiser conhecer um pouco mais, precisava estudar a ideia do afrocentrismo, né? Então, tem gente, o afrocentrismo não apresenta isso, né? Que tem que valorizar a cultura negra, não é isso, Thiago? Sim. Cultura negra, enfim, tudo tem que ser negro, etc. e tal, né? Mas tem pessoas que não vê assim, né? Não tem esse sentimento, né? Às vezes, enfim, o que eu digo a respeito disso é que tem lugar que você se identifica mais ou menos, né? Assim como tem pessoas, né, de uma idade um pouquinho, né, cristãos, né, as irmãzinhas um pouquinho mais idosas, não se identifica com a igreja contemporânea, ela não acha o espaço dela. Primeiro porque ela não gosta de barulho. Isso aí. Né? Ela não gosta de barulho. Né? Então não importa o estilo de música, é muito barulhenta para ela. Primeiro que ela não consegue mais cantar as músicas. Segundo, né, que ela não consegue cantar mais as músicas, não são mais as músicas da harpa cristã, do cantor cristão, etc, 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 etc. Né? Então ela vai procurar uma igreja, né, que ela se sinta ambientizada. Não importa se é de negro ou de branco. Aconteceu um fenômeno sociológico, né? A sociologia da religião aponta esse fenômeno, de que o negro, quando se converte, ele opta mais para a igreja pentecostal. Porque existem elementos, e mais para frente a gente até pode discutir o porquê dessa história, do que para uma igreja tradicional. A gente quer falar o porquê que, justamente isso, por que quando a pessoa que seja negra, ela se converte, ela opta mais por uma igreja que ela seja mais pavimentada nos dons espirituais, ou seja, no pentecostalismo. Né? Você consegue explicar para a gente por que esse fenômeno acontece? Pela sua visão? Para a gente falar a respeito disso, a gente precisa olhar a formação teológica dessa igreja. Uma igreja que tem a sua visão, a sua base, as suas raízes mais tradicional, né, não creem na atuação dos dons, falando dos dons, línguas, curas, etc. e tudo mais, né, para os dias de hoje. Então, uma pessoa que... Agora eu não estou falando do negro, não sei se a sua pergunta é só com problema. Eu estou falando no geral. Mas uma pessoa que tem uma sensibilidade mais latente, ela vai procurar um local, né, onde ela pode se achegar, né, onde ela pode usufruir dessas questões. Né? E, socialmente falando, há uma necessidade muito grande, né? Uma dificuldade muito grande ao acesso à cura, à prosperidade, etc. E a igreja atual, da sua maioria do ramo neopentecostal, é o que oferece. Né? Oferece a cura em nome de Jesus, oferece a prosperidade em nome de Jesus, oferece tantas facilidades em nome de Jesus, a partir do momento que essa pessoa, né, receba o Senhor Jesus, né, na sua vida. Então isso... Eu sei, tem um monte de perguntas. Você pode falar? Gente, pode falar. Isso é uma vigília? Então isso começa a trazer muitas pessoas desta linha. E qual é o segmento da sociedade que sofre mais esse problema? É o negro. Vocês se denominam como neopentecostais, pentecostais, batistas, presbiterianos? O que é que vocês se denominam a sua igreja? Nós temos um grupinho lá que fica me colocando na parede, né? Porque não, a gente precisa saber. Então eu vou resumir. Na questão litúrgica, a gente é neo. O que é neo? A palavra neo vem do novo, né? Então na questão litúrgica,
né? A gente é bem aberto na questão, a nossa liturgia é louvor e palavra. Então, nesse sentido, a gente é neo. Mas na teologia, a gente é tradicional. Ah, tá. A gente é bem tradicional na teologia. A gente é um pentecostal tradicional. Então, não... O pentecostal tradicional é aquele que acredita que os dons do Espírito são para agora, mas não tem a ideia, o entendimento, a fé de transferir poderes miraculosos para objetos. Então não é neopentecostais. Nós, o pentecostal tradicional, não faz isso. Quem faz isso são as igrejas chamadas neopentecostais. Legal. O pastor, claro, eu estudei bastante durante a semana para ter conteúdo para nós conversarmos. Olha que eu falei, você vai me apertar, você vai me abraçar. Não, olha que interessante, pastor. Eu vi alguns vídeos no YouTube e busquei para saber a influência do negro dentro da igreja. E a maior parte dos vídeos que vieram para mim foram de reclamações. Uhum. Não reclamações, mas de pessoas negras dizendo que por um momento sofreram um tipo de racismo dentro de... Não falaram com a igreja, mas dentro de uma igreja. E aí, só para emendar com o que o senhor falou, a pessoa acaba procurando um lugar onde ela vai se sentir bem. O senhor tem essa visão de, por exemplo, uma pessoa entra numa igreja, ela se sente... alguém foi racista comigo. Eu vou procurar uma igreja. Vou lá na Mintre, poxa, fui bem recebido. Aqui é legal, tem um louvor legal, tem uma palavra boa, e o pessoal aqui não vai ficar olhando para mim com preconceito. O senhor acha que as pessoas pensam assim, pastor? Olha, talvez possa até ter, mas é relativamente menor o número. Por quê? Porque, presta atenção, a gente trabalha muito essa questão de autoestima. Tá? E juntamente com isso, a gente deixa muito bem claro que o negro é um ser humano como outro qualquer. Então a gente não alimenta essa questão. O que acontece é esse fenômeno sociológico que a gente está falando. As pessoas chegam e falam, olha, eu me senti representada. É verdade. Veio uma família da Zona Leste, né, aqui perto, né, que viu a gente pelas redes sociais, foi lá, no final do culto, falou, pastor, eu estou impressionada. Os nossos irmãos precisam saber que existe uma igreja onde ele vai se sentir representado. Como nem acolhido. Porque qual é a diferença? O amor de acolhimento, todos têm. O cristão tem, né? Tem essa simpatia, não sei o quê. É a representatividade. Representatividade não se tem em vários lugares. É por isso que hoje a gente tem igrejas segmentadas, né? Tem igrejas para pessoas que têm opções sexuais diferentes, ali eles vão se crescendo, e tudo mais, etc., porque se vê representado. Tem pessoas que gostam do rock, vai pro rock, tem pessoas, e aí vai, né? Mais na questão de se sentir representado. Aí está a diferença de racismo para preconceito. Tá? O preconceito é uma ideia formada, uma ideia negativa formada, né, baseada nos seus sentimentos e não nos fatos, não na ciência. O racismo já é diferente. Então, qualquer pessoa pode sofrer preconceito, independente da cor. Sim. Né? Pode ser por questões físicas, cultura e etc. Agora, racismo, só o negro pode sofrer porque está relacionado com a cor da sua pele. Por achar que o racismo, né, aquela ideia de que o negro é um ser inferior, né, um sub-humano, um ser inferior por natureza. Ou seja, a natureza já fez assim, né, e que ele precisa necessariamente de alguém superior, né, para que ele tenha êxito na sua existência. Isso é racismo. Talvez, pastor, falte
não vou dizer pregações para isso, que eu acho que seria uma forma de preconceito também. Vou pregar aqui mas eu acho que o maior preconceito o que as pessoas negras sentem dentro das igrejas é a falta de respeito de um pastor que discrimina por causa da cor. E essa pessoa, por causa desse preconceito, ela procura, eu vou procurar uma igreja que eu esteja bem, porque essa aqui não foi legal. Olha, a gente cai naquilo que nós estávamos falando. Às vezes o pastor, ele nem percebe o quanto que ele está sendo preconceituoso. Ele nem percebe, porque é natural. Agora, historicamente, por que faltam pregações sobre o assunto nas igrejas? Historicamente, as missões protestantes, né, que vieram para o Brasil, estabelecidas aqui no Brasil, foram misturadas com uma forte tendência de uma teologia americana. Essa teologia era baseada na frase de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Mateus 22. Tá? Essa teologia era ensinada para se fazer a distinção entre o espiritual e o temporal. Ou seja, vamos popularizar. O espiritual e o material, não, o espiritual, o carnal, o natural. Entendeu? Então, eles usavam muito isso, né, lá no sul dos Estados Unidos, né, quem usava isso, essa teologia, muito, eram os protestantes do sul dos Estados Unidos, para defender o sistema. Eles tinham lá aquele sistema social da escravidão. Então eles usavam. Então eles diziam o seguinte: bom, é o seguinte, negro nasceu negro, então não é problema da igreja, é problema do Estado. Então o nosso problema é espiritual. Então a gente só vai cuidar do espírito. Tanto é que o tipo de cristianismo do Brasil é chamado ultramontino, ou seja, né, além dos montes. Né? Quando foi implantado o cristianismo, antes do protestantismo chegar no Brasil, os monges católicos, enfim, né, vinham para o Brasil de temporadas muito distantes para oficializar, né, os serviços para os nobres, os donos de escravo e tudo mais, o nobre. Né? E o povão não tinha acesso ao serviço. Né? Então, na sua maioria, os clérigos do Brasil eram todos leigos e até mesmo não sabiam nem ler. Então começou a nascer, a aparecer nos campos do Brasil, né, essas capelas, essas coisas, esses ministros indoutos, né, incultos, né, que faziam esse tipo de celebração. Agora, a celebração que valia mesmo era para um representante de Roma que vinha vez ou outra. Por isso que chamava-se ultramontino. Então, o que acontecia? Esse espaço aqui era preenchido por lendas, pelos secretismos religiosos. Então os negros vinham com a sua cultura, com a sua forma de ser, e começavam a misturar e tudo mais. Enfim, deu no que deu. Não só os negros, como os índios, como também os próprios brasileiros. Né? Então, após a abolição, algumas coisas realmente mudaram, né? Mas essas mudanças não foram suficientes para acabar com esse estigma da escravidão e o preconceito contra o negro. Agora, pelo fato dos problemas raciais, aquilo que a gente conversou no começo aqui, no Brasil, ainda não ser unânime, nem todo mundo aceita esse papo, né? Esses tipos de sermões não têm lugar em nossas igrejas. É questão histórica. Verdade. Tudo que é questão histórica, tudo que não se prega. Como que a gente vai dar remédio? Como vocês vão me dar um pouco de água agora, né? Como que vocês vão me dar remédio? Né? Como que a gente vai ministrar remédio se a gente não acha que não está doente? Então, se a igreja brasileira
né? Ou, enfim, falando em geral, se a igreja acha que não existe esse problema, por que vai discutir sobre esse problema? É verdade. Não vai discutir. Não tem preconceito. Então é por isso que não tem. Acho que é uma grande influência, claro, na época da escravidão, foi da Igreja Católica, dos padres. Olha que história que, de tanto que eu pesquisei e estudei, os padres, para convencerem os negros que eles teriam que ser escravos, diziam para eles que eles tinham o pecado natural, Original? o pecado original, e para eles pagarem por isso, eles teriam que ser escravos, e aí os padres diziam, vocês têm que ser porque tá certo, vocês têm o pecado original, e aí os padres ajudavam, não falando mal da Igreja Católica, não é isso, mas os padres ajudavam na escravidão, eles serviam aos senhores de engenho, ajudando os senhores de engenho a escravizar ainda mais os negros, e para os negros dizerem assim, a gente tem que ser escravo mesmo. Eu assisti um filme, não sei se foi 12 anos de escravidão, eu não sei qual filme foi, e talvez o irmão possa pontuar pra gente se aquilo que a gente vê nos filmes mesmo, somente nesse filme, 12 anos de escravidão, era verdade mesmo, o irmão consegue ter esse entendimento para nos passar. Por quê? O que as pessoas faziam? Elas pegavam, invertiam a palavra de Deus. Os negros naquele tempo não sabiam ler, então não tinham entendimento sobre isso, e eles eram enganados, né? Justamente com essa ideologia de que sim, o pecado estava neles e eles teriam que adorar o seu servo, eles teriam que ser... Eles pegavam e faziam isso. Eu queria perguntar para o irmão se um pouco do que tem nesses filmes americanos, ele tem a ver sim com a realidade do negro em si, na igreja. Real. Esse filme, real. E tem outros também, né? Real. Qual que é o problema do racismo? Né? Se racismo é pecado ou não, inclusive é uma pergunta, né? Se racismo é pecado ou não. Veja só, nós estamos falando de história. Então, e a história é nua e crua. Ela mostra o que é. Né? O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Meu pai, falou do meu pai, Francisco é meu pai. Então, a história é o que é. Né? A história é o que é. Então, se a gente observar a Bíblia, a gente vai ver passagens bem claras que tratam sobre a questão da escravidão. Calma aí para a gente poder... Tá lá. Depois, eu vou passar... deixa eu só fechar o raciocínio aqui. Tá? Santo Agostinho, ele descreve a escravidão como sendo uma instituição de direito natural. Era o que vocês estavam falando aí. Então, ele descrevia sobre isso. É natural ser escravo. Agora, São Gregório, também, falando sobre a onisciência de Deus, afirma o seguinte, ele afirma que os que caem na escravidão é porque merecem ou precisam dela. Nós estamos falando de grandes homens, né, grandes cristãos, teólogos, que reformaram a igreja, dos pais da igreja. Tá? Agora, Tomás de Aquino, eu estudei muito esse teólogo aqui. Teólogo e filósofo, né? Ele foi um homem extraordinário, né? Ele tratou de assuntos que hoje nós tratamos, né? Meio ambiente e tudo mais. Ele tratou com uma maestria, com uma precisão, né? Ou com um profetismo extraordinário. Parece que ele fazia parte dessa... Mas veja só, ele estava tão convicto, tá? Ele tinha tanta certeza da legitimidade da escravidão, que ele chega a citar as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, para explicar e justificar, né? Então, assim, resumindo toda essa questão histórica, na prática, a comunidade cristã, ela distinguia a diferença social do escravo, né? Mas reconhecia a sua igualdade na esfera espiritual. Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês é que tanto a igreja como os eclesiásticos possuíam escravos sem achar que estivesse pecando contra Deus.
Uma forma natural. Natural. Ou bíblica. Ah, é bíblico isso. É bíblico. Como dizem. Então, o que, pegando a tua fala, pastor, o que os padres traziam, né, para aquele contexto, né, era o que eles sempre aprenderam. A realidade dele. Porém, a resposta é muito clara. Sim, qualquer tipo de preconceito é considerado pecado. Qualquer tipo de preconceito. Né? Inclusive, essa questão da escravidão. Aí eu te dou agora as referências. Não é nem pra gente, é pro pessoal que tá assistindo, porque... Não, pra gente também. também. Pode dar uma ou Pois outra é. referência. Samuel 16:7, que fala sobre essa questão de, né, quando o Senhor falou para ele, ó, você avalia, julga, vê valores pelo exterior, mas eu sou do coração, não é isso aí que é um homem segundo o meu coração, não. Entendeu? Lembrar dessa passagem, né? Aí a gente tem Gálatas 3:28, né? E tem Tiago capítulo 2, versículo 8 e 9, né? Então tem essas referências. Eu vou repetir lentamente. Samuel 16:7, Gálatas 3. Primeiro Samuel ou segundo? Primeiro. 3:28, Tiago 2, 8, 9. Tá? Então é isso aí. Eu acho Pastor, engraçado porque se a gente pega o primeiro livro, Gênesis, e Deus, quando vai criar o homem, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então, como que os cristãos daquela época tinham esse tipo de interpretação, né, da palavra? Porque ali Deus não está fazendo acepção de ninguém. Ele não tá diz dizendo, quem é vou ou fazer quem dessa não é. Na verdade, a gente chega até a questionar assim, por que existem homens que dominam homens, né? Porque, assim, se você pega a palavra, você não entende que Deus, né, queria que houvesse isso, né? Um homem sendo acima de outro, ou que uma raça, né, fosse acima de outro, ou uma etnia, né? Você não vê a palavra falando disso, né? Na verdade é assim, a imagem e semelhança que a gente vê lá em Gênesis é na questão da essência, né? Então, a nossa semelhança com o Senhor é espiritual. Agora, a questão biológica, ela é influenciável. Por exemplo, se você pega uma criança que nasce no Brasil, né, que não sabe falar, leva para outro país, qual a cultura e a língua que ela vai falar? A de lá, né? A de lá. De lá. Né? Você pega uma pessoa que mora no Polo Norte, né, ok? E traz para cá, ela vai morrer. E vice-versa. Eu sou muito friorento, sabia? Não, mas você acha que não se adapta, não? O ser humano o ser humano é adaptável, né? ser inteligentíssimo e adaptável. Então, Então, será que não se adapta? Então, vou chegar lá. Então, essa necessidade de sobrevivência faz com que não só a estrutura intelectual do ser humano, né, como também a estrutura física se adaptam no local que está. Né? Então, aí fica perguntando, eu faço parte de vários grupos que debatem essas questões, né? E tem gente muito violenta que defende, não sei o quê, né? Que tem ódio do cristão, do cristianismo por causa dessas questões, todas, etc. Né? Jesus era branco, não era branco? Jesus era um não branco. Olho azul. Não, olho azul, loiro. Você sabe de onde que veio essa imagem do Jesus? de Jesus? Não era de... como é que é aquele que morreu fala da árvore lá que morreu, não era... Semírides, não, filho de Semírides, não? Não. Essa ideia de Jesus loiro... Essa ideia de Jesus loiro de olho azul... Né, Tamuz, não era de Tamuz? Não. Não era da ideia de Tamuz? Não. Essa ideia que a gente tem é o seguinte. Na Idade Média, o povo não tinha acesso à leitura. Né? Então, você pode ver que as catedrais, as igrejas antigas eram cheias de desenhos, aqueles desenhos, né, nos vidros. O que era aquilo? Aquilo era a forma, né,
que os evangelistas achavam para comunicar o evangelho, porque o povo não sabia ler. Então a leitura não estava, não era de comum acesso para o povo, né? Na verdade, a revolução quando a gente fala de reforma, a gente só pensa na reforma, só num lado da reforma protestante, mas teve vários tipos de reformas dentro dessa educação. Né? Por exemplo, Erasmo de Roterdã, ele produziu uma reforma, né, justamente nessa questão. Né? Ele lutou para que a Bíblia fosse traduzida na língua vernácula. Né? Então, isso daí acabou provocando a necessidade da escola bíblica, a escola dominical. Claro que não é do seu tempo, né? Mas eu fui ensinado numa cartilha chamada Caminho Suave. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Então. Caminho Suave, nem todo mundo sabe disso, mas Caminho Suave foi uma forma que os missionários usaram para evangelizar índios, com as figuras. Então ele usava a figura, era assim, né? Desenhava uma casinha, casa, C-A-S-A, casa. Então a gente sabia que era casa olhando para a figura. Então a arte foi grandemente usada para poder comunicar o evangelho, né? Então teve um período que os clérigos precisavam mostrar uma imagem, tá, de Jesus. Então, esse artista ele teve essa responsabilidade. Você sabe o nome do artista ou não? Não. Ele teve a responsabilidade de fazer uma imagem. Fazer uma imagem. Então ele foi para uma taberna. A taberna é comum, né? Era um centro, assim como a sinagoga era o local onde todo mundo sentava para resolver todos os problemas da sociedade, a taberna era assim também. Aí esse artista estava na taberna, aí ele viu uma pessoa, né? Ele devia estar passando um problema tão grande, tão sensível, né? Que ele acabou pegando aquela imagem, né? De tristeza, de dor. Ele falou, não tem mais uma imagem que representasse mais a tristeza e a dor que Jesus sofreu do que essa pessoa. E aí ele pegou aquela imagem de dor, tá? E fez a primeira ideia de Jesus. Com o passar do tempo, né, essa primeira imagem de Jesus ela foi reforçada, tá, com traços europeus para reforçar, tá, a superioridade europeia, tá, sobre os negros. Então essa é a história da imagem do Cristo dos olhos azuis. E quando apresentam um Jesus mais escuro, ele não é aceitável. As pessoas não aceitam. Seria até legal você falar mais ou menos, porque o senhor é teólogo. Sou. Seria legal o senhor falar para quem está assistindo a gente aqui, porque é legal, porque eu estudei sobre isso aí, e é legal da gente poder entender que o tempo que Jesus nasceu, qual cor mais ou menos ele pareceria. É legal, gente, a gente falar. Ele ia ter o cabelo realmente longo daquele jeito. Como que Jesus ia ser magrinho ou ia ser corpulento? Como que Jesus, baseado na geologia do local, seria? Na sua visão. Vai ter surpresa naquele dia. Naquele grande dia vai ter surpresa. Na verdade, Jesus era um homem comum. Jesus está para ter mais um semblante semelhante ao seu do que o dela. Por quê? Tem mais chocolatinho, né? Porque Jesus era um judeu. Então imagina um judeu. Qual a cor de um judeu? Ele era um judeu. E trabalhava muito no sol. Né? Ele era homem de dores. Quando a Bíblia fala que ele era homem de dores, era homem experimentado. Trabalhava em carpintaria. Carpintaria, para hoje, para a gente, carpintaria é só quem mexe com madeira. Lá não. Carpintaria era o que a gente tem hoje como pedreiro, ajudante de pedreiro. Então eles construíam casa. Ele era um homem, sabe, de corpulento. Tanto é que ele chegou lá um dia lá na feira gospel da época, lá estava todo mundo vendendo um monte de coisa, aí ele tirou o cinto
E não teve nenhum valente para vir para cima dele, não. Ai, desculpa a ironia. Ninguém se atreveu, né? Pois é. Ô, pastor, eu acho assim, nos dias de hoje, a igreja de Cristo, ela está muito separada. A igreja que cura, a igreja da riqueza, a igreja... Então, forma-se, como eu costumo dizer aqui, times de futebol. Esse é o meu time e eu não gosto daquele time. O senhor acha que a igreja Mintre acaba entrando nesse circuito de times de futebol? Esse é o meu time de futebol. Mesmo sem querer, né? Mesmo não dizendo a Mintre é preconceituosa contra branco, não. Mas ela acaba entrando num circuito, essa é o meu time de futebol. Eu não aceito as outras, essa é a minha. A bem da justiça, a bem da verdade. Isso acontece naturalmente. Não que a gente postule ou a gente declare, não, a gente não aceita isso. Como eu disse no começo, a gente é do jeito que é. Naturalmente. Então tem música que a gente nem sabe. Né? E a gente tem dois problemas lá no nosso ministério com relação a isso. Primeiro que a gente é muito, muito criterioso com as questões teológicas. Sabe? Então, quando tem veneno na panela, a gente fala, isso daí tá meio estranho. Tem muitas músicas estranhas. Verdade. Mas muita que são ministradas na igreja, e a igreja... Só quero ter você. A gente até deixamos de muitos louvores. Procurem analisar as músicas que estão tocadas hoje em dia, né? Tem muito erotismo. Abrimos mão de muitos louvores aqui na igreja. O que uma noiva faz e o que uma mulher faz? Senhor, eu quero estar em seus braços, quero beijá-los. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter filtro, né? Mas é legal. Mas voltando ao assunto, pastor. Você tá me provocando, hein? Pastor, o senhor acha que a igreja Mintre entra nesse circuito de um time de futebol? Não um time de futebol, mas... Então, isso é natural. O que acontece? A gente vive ali no nosso quadrado, né? A gente fica cuidando da nossa visão, da nossa preocupação, do nosso objetivo. A gente tem o nosso foco evangelístico, a gente tem a nossa liturgia, a gente tem as nossas preocupações, das nossas letras, tá, e tudo mais. A gente vive só ali. Né? E a gente recebe muitos convites, a gente vai mesmo, em vários lugares. Né? Nós, com muita tranquilidade, a gente se adapta. Ali por quê? Mas nem sempre as pessoas que nos convidam, né, quando nos veem, fica à vontade com o nosso jeito de ser. Então, para não escandalizar, a gente acabou se tornando seletivo para os convites. Quando vem convite, a gente quer saber o que é que vai rolar, quem é, para a gente escolher quem vai mandar para os irmãos se assustarem. A adoração é o estereótipo. Não é o que a gente está produzindo, o que está cantando, o que vai pregar. É a nossa cara. Entendi. É o cabelo da mulher, da irmã, que é um black. São os brincos. É a cultura. É o dread do menino. É o brinco que ele usa. Né? É a roupa que ele usa. É o jeito dele. Talvez esse como seja padrão. Seja um defeito da igreja em si mesmo, olhar para esses tipos de estereótipos. É histórico, porque, né? É verdade, essa é a grande realidade. Tem pessoas que elas não conseguem aceitar uma pessoa que seja diferente. Elas olham o fora, né, e o dentro. Mas é assim, tem um relato de uma atriz negra, que ela diz assim que os papéis que chegam para ela atuar, são papéis de empregada, são papéis inferiores. Não tem um papel para o negro, advogada negra. Não tem. São papéis inferiores que ela recebe. E ela relatou isso, a mídia, ela mostra para as pessoas que o negro é inferior, colocando o negro como empregado, como o negro trabalhando ali, nunca o negro como advogado, como médico. Eu acho que a mídia influencia muito isso. Mais uma vez eu vou falar do Gabriel Pensador, porque na época que eu era menino eu ouvia Gabriel Pensador. E ele dizia que o problema não é o preconceito, é o que pensa que o racismo... O problema não é o racismo, o problema é o que pensa que o racismo não existe. Então, nós achamos que não existe racismo mais. O problema, você vê, vamos fazer uma brincadeirinha aí.
Vocês estão me provocando, né? Demais. Ó, olha só, vou fazer uma brincadeirinha. O que assusta em nós, a nossa liturgia, por exemplo, né? Se nós viermos fazer um trabalho evangelístico aqui na região, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai estudar o local que a gente vai. Qual é a música que eles consomem na região? Qual é o ritmo que eles consomem? Ah, você está perguntando? Não, eu vou falar. Você vai analisar, né? Eu vou analisar. Vai fazer um mapeamento, né? Isso. Segundo o que eles consomem, é o grupo que a gente vai enviar para aquele local. Sabe? Então, o que acontece? E aí, as pessoas de fora passam, nossa, meu, que legal. Que legal, estou falando disso, está falando daquilo, que legal. Para. Aí, parou. É aquilo que o Espírito Santo precisa. A pessoa parou, ouviu a oportunidade, né, para que ele seja provocado na questão, né, de pensar sobre pecado, justiça e juízo. Então é o papel do Espírito Santo. O papel da igreja é fazer com que as pessoas parem e ouçam. A gente vai trazer o povo, porque a gente é físico, carne. Então quem vai trazer outras pessoas são pessoas. Então a gente traz a pessoa para a igreja e o Espírito Santo agora é comigo. E o Espírito Santo faz o papel dele. Agora, o problema é que o Espírito Santo sempre faz o papel dele. Agora a gente complica o nosso. Por quê? Porque o que acontece? Nós temos uma visão equivocada do que é ser conversão. A nossa conversão é relacionada com estereótipo. Ou seja, eu vou julgar a sua profundidade de comunhão com Deus pelo o corte do seu cabelo, se você tem bigode ou barba ou não, a roupa que você ouve e a música que você canta para o Senhor. Então, essa música agora melhorou bastante, mas a gente percebe que ainda tem nas periferias dos grandes centros, né, os irmãos que pensam dessa natureza, né, que essa música é de Deus e a música é do mundo. Ora. Que negócio que é esse? O que caracteriza uma música do mundo de Deus não é o estilo, é quem está produzindo. Então, por exemplo, presta atenção. Então presta atenção. Você pega um menino que canta rap. Por isso que a gente tem muitos jovens lá. Lá tem muitos artistas de rap. Inclusive tem artistas, tem meninos, né, tem ministros que era da nossa igreja, que canta possivelmente com grandes nomes, que está toda hora na Globo. Aí eu falei, irmão, agora não dá, né? Não dá para você estar ministrando e, não, pastor, estou trabalhando, sem problema. Então, trabalha lá de boa, quando der, vem para a igreja. Mas não dá para você ficar ministrando aí agora, porque não dá para você estar cantando, estar no baile do Nego Velho e depois ministrar aqui. Não dá. Verdade. Não dá, né? Então a gente tem várias pessoas, né? Vários meninos, né? Vários músicos que saíram lá, estão na vida profissional. A gente não está julgando a profundidade de comunhão de Deus com ele. Nós estamos cuidando do escândalo. Voltando. Então, por que o menino que canta rap não está louvando a Deus? E um irmãozinho ou uma irmã que pega no dia do Pentecoste, né? E começa cantando. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Que é isso? Que ritmo que é isso? Você que é músico? Não é baião? Não é ritmo nordestino? Não é ritmo da juventude dela ou dele? Né? Por que os antigos puderam cantar, louvar o Senhor no ritmo da juventude deles e o jovem de hoje não pode louvar o mesmo Senhor no ritmo da juventude dele? Mas nós, por exemplo, que é uma igreja que consome maciçamente os estilos negros, a questão do samba, a gente é muito criterioso com relação à nossa liturgia, tá? Nos nossos eventos externos, tá? Sim, tem lá os seus projetos, tem um grupo que faz aquele... mas o samba em si, a gente não usa. Por que a gente não usa? Aí agora é na minha visão, no meu cuidado. Por quê? Porque a fé não é de todos.
né? Então, o samba é dependendo do estilo de samba, você é músico, então a gente é muito tranquilo. Qual é o samba que a gente não vê problema? É o samba que tem harmonia, sim, que tem um instrumento de harmonia lá. Mas o pagode em si, né? Porque o samba em si é um pouquinho mais... Isso. Agora, esse samba aqui, a gente não traz, não é por preconceito de que é de Deus ou do diabo, não. É pela associação que pode ser feita com o samba, né? Então, aí você vê lá, todo mundo no samba, então aí os irmãos balançando, aí tem um irmão bem avantajadinho e começa aí a fé não é de toda, aí a irmã vai lá, aleluia, Jesus! Ele não está lá dando vazão para um dos frutos da carne. Sim, exatamente, era aí que eu queria chegar. Entendeu? Era aí que eu queria chegar. Por quê? Porque quando a gente começa a ter essa mistura, não é uma mistura, é uma aceitação em si, né? Dentro de um âmbito que seja um âmbito espiritual, e beleza, eu não tenho problema nenhum, por exemplo, as pessoas com brinco, com cabelo diferente, eu acho que isso aí é normal, até o estilo musical. Eu só fico meio assim por conta do funk. Eu não sei se o funk também a gente... Mas por quê? Porque senão as pessoas vão falar, por exemplo, tem cantores gospel do Rio de Janeiro que a mesma coisa que eles faziam fora, eles fazem dentro, só mudou a letra. Não, mas sabe qual é o problema? A gente tá falando, ficou me provocando. Eu toquei com a Perla, e a Perla na época ela era do Mundão, depois ela se converteu e voltou agora pro Mundão. Então, esse que é o problema. É que esse mercado gospel é complicadíssimo. O gospel, na verdade, o que é o gospel? O gospel é assim. Quando os escravos trabalhavam na colheita de algodão, eles ouviam, tinha a hora do culto lá, né, que eles ouviam a palavra de Deus e tudo mais. Para eles tirarem o peso, a dor da escravidão, eles começavam a cantar. E eles cantavam o Velho Testamento. E as vozes lindas cantando. Era o que eles ouviam. Cantavam o Velho Testamento, né? Porque eles faziam música do cotidiano. Com a libertação dos escravos, tá? Esse estilo de música foi para a cultura americana e se transformou no jazz, né? No soul e na música popular americana. Contrário no Brasil, por causa do sincretismo religioso aqui no Brasil, a música negra foi para a sociedade como o samba, o frevo e todos os outros estilos, principalmente os estilos nordestinos e tudo mais. Então, essa é a diferença, né? E aí dentro da igreja... Quando... O podcast caiu. Pode falar. Caiu? Caiu, mas pode falar. Não, pode continuar. Quando os europeus vieram para o Brasil, né, eles queriam trazer a sua cultura. Então trouxeram o seu urbanismo. É por isso que tem muitas casas assim, tipo europeia, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Nordeste. Tá? Então, e eles também queriam trazer a música. Aí eles, sabe o que eles faziam? Eles iam lá numa casa grande e pegava aquele negro mais aparente e castrava eles para eles afinarem a voz, para eles cantarem ópera nas suas festas, no seu dia a dia. Então, aquele 12 anos de escravidão é basicamente aquilo mesmo, né? Aquilo mesmo. Aconteceu isso aqui no Brasil. Pastor, nós já estamos avançando aqui na hora. Nós vamos fazer a vigília mesmo. A gente começou no assunto e pronto. Pois não, pastor. Eu queria saber, para os dias de hoje, qual seria o principal papel da igreja para nós combatermos o racismo?
A primeira coisa que a igreja tem que fazer hoje é o que nós estamos fazendo aqui. Discutindo sobre esse assunto. Boa. Tá? Reconhecendo os seus erros, né? Reparando, né? Conhecendo a sua história, né? Revendo a sua história e ver realmente, né, se há necessidade de conversar sobre esse assunto e principalmente olhar para os seus púlpitos. Olha para a composição da tua igreja. Olha para a composição, né? Olha para os seus púlpitos. Verdade. E começa a perceber, puxa vida, o que está faltando aqui? Agora, criticando no geral, é assim, ó. A igreja contemporânea é uma igreja egocêntrica. Muito egocêntrica. Tá? É uma igreja que olha mais para dentro dela. A gente está mais preocupado com as nossas coisas do que lá fora. Vou dar um exemplo. Se você passar, você está andando, aí você passa, que tem alguém na rua pedindo a coisa, um mendigo, não sei o quê, instintivamente a primeira coisa que você faz é Levantar o vidro. levantar o vidro. Ou, se estiver andando, desviar. E se chegar na porta da igreja, é possível que o obreiro que está lá conversa com ele, falou, tudo bem? Tá? E fica conversando com ele lá fora para ele não entrar. E se ele insistir em entrar, dá-se um jeito de colocar ele o mais longe possível. No fundo, eu acho que a falta de conversa, como o senhor disse, a falta de conversarmos isso dentro da igreja já é um grande preconceito. De nós não conversarmos sobre esse assunto, por acharmos que não somos preconceituosos. Todos nós somos iguais perante Deus. A ciência é essa. Mas na realidade, não é isso que a gente aplica. A gente é seletivo, a gente é preconceituoso. É verdade. Todos os dias, né? Todos os dias. Eu Isso é história. Não é nós. É história, assim. Qual foi uma das grandes acusações contra o Senhor Jesus? Que ele vivia no meio de publicanos, pecadores e tudo mais, essas coisas. É verdade. Agora, você vê bem uma coisa, deixa eu te falar. Só para finalizar mesmo. Acho, né? Já estamos aqui fazendo. Né? Acho que eu vou finalizar porque o meu entrevistante agora parou de... Não, agora eu vou fazer mais uma pergunta. Eu acho que o senhor não vai esquecer meu nome. Não, eu vou olhar para você pro Tiago aqui. Vai encher aquele menino pra misericórdia. Não, para nós tranquilo. Mas, enfim, não, mas é uma bênção receber o senhor aqui, porque a gente vai absorvendo cada vez mais, né? E a gente quer justamente isso, não só nós absorvemos, mas também quem está junto com a gente para poder absorver esse conhecimento, né? Muito respeitosamente, eu trato sobre esses assuntos com os meus irmãos quando a gente conversa, né? Você vê bem uma coisa, qual é o problema que a gente tem que discutir hoje? Sobre um novo modelo de família, um novo modelo de pessoa, um novo modelo de ver as coisas. A gente não pode flexibilizar. Isso não tem jeitinho. Mas como que nós vamos tratar? Então, pelo fato da gente não sentar e conversar sobre os problemas sociais que nós estamos inseridos, sabe o que a gente faz? Radicaliza. A gente radicaliza. A gente não recebe, não conversa, não aceita, trata mal, não quer que venha na igreja. Por quê? Porque o nosso papel é nada mais, nada menos do que comunicar o Evangelho. O resto quem faz é o Senhor. Se a gente pregar Jesus, a gente não vai estar agindo de forma preconceituosa. De jeito nenhum. Então, pregar o Evangelho a toda criatura. Lá na nossa igreja, a gente brinca assim, mas tem pessoas, tem brancos lá. Tem brancos, tem pessoas, tem japonês, tem pessoas lá, enfim, né? Mas, inclusive, tem um casal que foi embora para o Japão, ele acompanha os nossos cultos lá, né? Por quê? Porque a igreja santa, a igreja verdadeira, não tem nada disso. Mesmo porque não é carne e sangue que vai herdar
os céus. Isso aqui tudo. Né? Então, a questão é o papel da igreja. Para a gente ser sal, a gente tem que permanecer salgando. Então, tem certos tipos de coisas que não dá para a gente misturar, querido. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que... Vou dar um exemplo. O papel da igreja é orar pelos nossos líderes, os nossos presidentes. Só orar. Seja quem for, só orar. É assim que a Bíblia diz. Só. O resto, querido, se você abraçar, você vai ter problema. É verdade. Vai ter problema. A gente está vivendo isso. E problemas sérios. Sério. Depois vem a consequência. Por quê? Porque a gente está indo longe demais. Em tudo. Eu dei um exemplo da política. Mas nós estamos vivendo, eu escrevi de vez em quando eu gosto muito de escrever, mas na verdade, enfim, de vez ou outra é porque ser pastor dá um trabalho. Muito. Estou doidinho para fazer aquele homem lá, para virar pastor, para deixar eu ficar um pouco mais à vontade. Mas eu fiz um ensaio, né, com o tema, né, o lugar do sagrado numa sociedade dessacralizada. Hoje, minha irmã, meus irmãos, hoje, nem todo mundo consegue diferenciar o altar o santo do profano. Profano, quando a gente fala profano, o termo técnico teológico é do mundo, né? Altar do palco. Hoje tem pessoas que saem do palco, que virou, né? Sai do palco e vai não. Se prostituir, vai beber. Muito obrigado por tirar essa responsabilidade de falar. Não, mas a gente aborda bastante. Triste realidade. E o problema, voltando isso aqui a música, o problema do movimento gospel é isso. Que o movimento gospel, né, virou isso. É um lugar de espaço de músicos profissionais que tocam bem, né, que cantam bem, que faz profissionalmente, tem que fazer, mas que não tem nenhum compromisso com as bases fundantes do Evangelho, que é a santidade, a vida santidade. Então, para eles, isso não quer dizer nada. Por quê? Porque eles não foram transformados. É isso aí. Não Esse deixaram. é o erro da igreja, pastor? Hã? É a igreja que é culpada por isso ou não? Como que... Porque, assim, teve uma igreja aí, alguns meses atrás, nós abordamos em alguns episódios, que elas estavam cantando em cima do palco. Agora, o filho do Black Eyed Peas, que eles estavam sentindo uma sensação boa. Só que a gente não sabe como que os caras escreveram, né? Qual é essa sensação boa que o autor da música quer dizer, né? Então, assim, e aí você vê a igreja permitindo isso. Vocês estão abrindo espaço para mais umas 500 horas de discussão. Glória a Deus! Mas, ó, Mas é legal a gente abordar esse assunto. É assim, deixa eu dizer uma questão. A bem da verdade, tá? Vamos resgatar o que a gente falou uns minutos ali atrás, né? Nós pontuamos que existem letras evangélicas indignantes. Verdade. Agora, tem músicas lá fora que tem muito mais conceitos cristãos do que aqui dentro. Agora, qual é a diferença? É o tronco. Se você produz uma música, você está produzindo uma música santa. Por quê? Porque você é santo. E se você é santo, você vai saber até onde você pode caminhar com isso. Por quê? O problema, o radicalismo é o problema. Em qualquer área. Então, a igreja tem que saber até onde pode ir. Eu vou usar um termo que, por favor, me entendam. Procure me entender. Está me faltando agora a palavra, mas para eu poder ser mais claro. A igreja precisa saber até onde pode flertar com o mundo. Porque ela vive no mundo. Ela vive no mundo. É o joio e o trigo. Então ela precisa saber até onde ela pode ir.
esse limite do sacro, do sagrado, está derrubado. Aí vem, onde vem o extremismo. Que não pode. Tá sendo chato, né? Tudo que é extremo Tem separação, né? é complicadíssimo. Mas isso é um outro assunto que É verdade. discute muito na nossa Pastor, já estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui, de ter disponibilizado o teu tempo para vir aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, é que hoje a gente é a igreja dos últimos dias. A gente tem pouquíssimo tempo aqui. E o maior erro que a gente pode cometer é o erro da omissão. Então, por medo e desconhecimento, a igreja tem se tornado omissa, preconceituosa, radical, intolerante e tantas outras coisas. Por quê? Porque é o excesso de quê? De zelo. É o excesso de zelo. A intenção é boa, mas o resultado nem tanto. Então, o que a igreja precisa fazer é cantar menos e conhecer mais. Ou se a igreja canta bastante, então que aprenda a cantar a palavra. Sim. Aprenda a cantar a palavra. Por quê? Porque a música é uma arma poderosíssima, professor Tiago? Para conduzir a pessoa à adoração. Agora, o que é que os músicos da nossa igreja estão fazendo? Uma outra coisa que eu queria falar é com relação aos nossos jovens, com relação à santidade. Santidade não caiu de moda. Nós estamos inseridos numa sociedade plural, uma sociedade que não tem noção do sagrado. Agora, o que é santo continua sendo santo. O que é pecado continua sendo pecado. Não importa como que apresentam para a gente. Pecado é pecado. E para finalizar, o nosso Brasil precisa desesperadamente das nossas orações. Desesperadamente. Porque às vezes a nossa simplicidade acaba sendo estrutura, base e alimento para o diabo cumprir o seu papel de matar, roubar e destruir. É o que está acontecendo. Nós, como igreja, a gente precisa saber o seguinte, que de nós, Deus cuida. Através do seu Espírito. O nosso papel é cuidar daqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor. Isso aí. Esse é o nosso papel. E isso a gente não está fazendo. Nós estamos transformando a nossa igreja, as igrejas em palanque para show, estamos transformando em clubinho social, estamos transformando em agência financeira, estamos transformando a igreja em hospital, em tudo. Menos na ponte de salvação. Tem que ter mais mensagens nos nossos púlpitos a respeito disso que Jesus está voltando. Precisa ter mensagem na nossa igreja, não só motivacionais, mas mensagem que provoque as pessoas a ter uma vida com Ele. Tudo isso, tudo que a gente puder fazer para colocar a pessoa sentadinha para ouvir, é válido. Mas na hora que a pessoa estiver sentada para ouvir, a gente tem que falar a palavra. E a gente tem que separar. Coach é coach, ok? E pastor é pastor. Tá bom? Fiquei feliz. Deus abençoe todos no nome de Jesus. Qual é a igreja da igreja do senhor, pastor? A minha igreja
Será que é bom falar? Pode falar. O pessoal vai lá. Pode processar. Ministério Mitre significa Ministério Interdenominacional para Evangelismo. Não somos ecumênicos. O que a gente tem de ecumênico é o amor. O amor, nós temos que ser ecumênicos. Né? Amar a todos. Ministério Internacional de Evangelismo, nós temos atualmente 2 comunidades, uma localizada na rua Missão 200, né? Lá é Jardim, lá é Flor da Montanha? Não, lá é Vila Progresso. Vila Progresso? Vila Guarulhos? Guarulhos. Tem a Vila Progresso em São Miguel, né? Em Guarulhos. E uma outra em Cumbica, tá? Que eu esqueci o endereço lá de Cumbica. Lá é Paz de Barros. Paz de Barros. Paz de Barros em Cumbica. Tá bom? Rede social, Facebook, Igreja Mitre. Temos rede social. M.Mitre. M.Mitre. Instagram, @.mitre. Isso, a mesma forma do Facebook, M.Mitre. É isso aí. Por questões de pandemia, nós ainda estamos na inscrição. Precisa fazer inscrição para a gente poder dar condições de saúde para a pessoa louvar o Senhor tranquilamente. Amém. É isso aí, pessoal. Siga nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Se inscreva no nosso canal, Sopro Podcast. Entra lá, se inscreve no nosso canal. Coisa muito boa tá para ouvir por aí. E, olha só, esse papo já foi bom demais. Poderia ficar mais umas 2 horas aqui. Poderíamos tranquilamente ficar umas 4 horas. É isso aí, pessoal. Finalizando mais um Sopro Podcast. Fique com Deus e viva Jesus.